Meus irmãos, bom dia e a paz do Senhor Jesus a todos. A nossa devocional hoje está em Juízes capítulo 9, versículo 22, onde fala que Abimeleque governou o povo de Israel durante 3 anos e o Senhor Deus fez com que Abimeleque e os homens de Siquém se estranhassem, levantassem uma ira uns contra os outros, e Abimeleque e os homens de Siquém o haviam ajudado porque Abimeleque havia ajudado a matar seus 70 irmãos. E o Senhor fez com que Abimeleque pagasse o preço da sua irresponsabilidade e sua maldade. Quando nós começamos a ler o capítulo 9 de Juízes, nós vemos que Abimeleque foi um rei mau. Abimeleque era filho de Gideão. Gideão foi um jovem que começou ali sua jornada na vida, vamos dizer, cristã, obedecendo ao Senhor, temendo ao Senhor, ouvindo a voz do Senhor, pedindo confirmação do Senhor para tudo que ia fazer, e era obediente ao Senhor. Já seu filho Abimeleque se tornou um rei mau, um rei terrível, que não sabia governar. E certo dia, Abimeleque perguntou aos homens de Siquém: vocês preferem ser governados por 70 homens ou só por um homem? E os homens responderam: apenas por um homem. E então ele pegou pegou moedas de pratas lá do templo de Baal-berite, e então contratou homens maus, né? Homens malfazejos, homens assassinos. E então, sobre uma pedra só, ele mandou matar os seus 70 irmãos. Só que desses irmãos, um conseguiu se esconder e se salvou, que foi Jotão. Vamos dizer que Jotão viu tudo isso, e ele então fugiu, conseguiu se esconder, porque eram 70 irmãos. E certo dia Jotão apareceu e disse: homens de Siquém, escutem. Será que o que vocês fizeram, o homem que vocês colocaram para governar, foi da vontade do Senhor? Um homem que mandou matar todos os seus irmãos para ficar com ele sozinho com o poder? Vejam só, e ele citou aqui uma parábola que veio a oliveira, que envolve a oliveira, que envolve a figueira e que envolve a parreira. E a última foi da parreira e do espinheiro. O espinheiro disse assim: venham, se eu vier a ser o rei. O espinheiro respondeu: se vocês querem mesmo fazer o rei, me fazer rei, venham e fiquem debaixo da minha sombra. Se vocês não fizerem isso, sairá fogo do espinheiro e queimará cedros do Líbano. Ou seja, haverá destruição. Ou seja, Jotão estava dizendo: vocês querem mesmo que eu seja rei? Pois se vocês quiserem, vocês vão ter meu apoio. Se não, vai sair fogo e vai consumir vocês. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, esses homens passaram, eles e Abimeleque começaram a se odiar. Deus permitiu que já aparecesse ali o ódio entre eles, a ira, e eles começaram a se odiar e começaram a fazer guerra. E certo dia, na cidade de Bet-Milo, Abimeleque ele atacou essa cidade, e ele atacou boa parte do povo dessa cidade, e então pegou e outra parte do povo correu e se escondeu na torre. E quando esse povo se escondeu na torre, ele então saiu ao encontro dessas pessoas com seus homens, e por onde ele passava, cada um cortou uma espécie de galho, de árvore, e levou no ombro, e chegou lá e cada um colocou do lado, cercando a torre. Em seguida colocaram fogo, e o fogo lá, morreram lá dentro em torno de mil pessoas, entre homens e mulheres, que estavam na torre. Então foram assassinados ali pelas chamas de fogo que Abimeleque e seus homens fizeram. Tentando fazer a mesma coisa em outro lugar, quando ele chegou lá, as pessoas foram para uma fortaleza, uma torre grande. Essa torre ela estava em Bet-Milo, e aconteceu o seguinte: as pessoas estavam lá nessa torre, e quando chegou lá, ele ia fazer a mesma coisa, ia colocar fogo na torre. Quando ele chegou na porta,
uma mulher soltou uma pedra de moinho, e essa pedra de moinho, a palavra do Senhor diz que caiu na cabeça de Abimeleque e partiu seu crânio. E Abimeleque então olhou para um dos seus homens ali, vamos crer que ele já estava no chão. Ele disse: tire sua espada e me mate, para que quando os outros chegarem aqui não pense que eu fui assassino morto por uma mulher. Veja só, Abimeleque ali era uma vergonha para ele, um homem, um rei mau que tinha matado tantas pessoas e tinha sido morto por uma mulher, né? E aquele rei arrogante, aquele rei que se achava poderoso, era humilhante para ele. E então o seu servo que estava com ele então o matou. E quando os outros chegaram, que viram ele morto, então fugiram, né, para outros lugares. E então viram que Abimeleque tinha sido destruído, derrotado. Por isso que no versículo 22 do capítulo 9, a palavra do Senhor diz assim: ele governou 3 anos, e então Deus fez com que Abimeleque e os homens de Siquém se odiassem, e eles se revoltaram contra Abimeleque. E Abimeleque e os homens de Siquém, que havia ajudado a matar os 70 irmãos, pagassem pelo seu crime. Ou seja, tudo que se faz tem consequência. As nossas escolhas têm consequência, as nossas atitudes têm consequências, o nosso tratamento com o próximo tem consequências. Tudo que você fizer a seu próximo vai acontecer com você. Se você fizer coisas boas, com certeza vão vir coisas boas para você. Se você praticar o mal, também você um dia terá que pagar com preço alto sobre esse mal que você fez para alguém. Então, um péssimo governante, ele coloca toda uma nação, ele destrói toda uma nação, porque as pessoas não têm para onde ir, não têm como se referenciar em outra pessoa, não tem como pedir socorro, não tem como pedir por ajuda, porque a pessoa que está no poder não tem capacidade. Então Abimeleque era um governante mau, era um rei mau e que só tramava o que não prestava. Então que nós tenhamos que ficar alertos, tenhamos que ficar firmes e olhando para Cristo, para que não aconteça conosco o mesmo que aconteceu com os homens de Siquém e que aconteceu com Abimeleque. Nós temos que ter responsabilidade com nossas atitudes, temos que ter consideração pelas pessoas e obedientes a Deus, porque quando nós obedecemos ao Senhor, tudo na nossa vida vai bem, tudo na nossa vida flui muito bem. Mas quando nós somos desobedientes, então nós pagamos um alto preço. Então permanece firme no Senhor, adora a Ele, clama a Ele e busca sempre a sabedoria vinda dEle, porque assim nós seremos sempre muito mais do que vencedores, pois o Senhor é quem cuida de nós. Que o Senhor te abençoe e tenhamos um excelente dia na paz do Senhor Jesus. Amém.